Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula sobre o conceito de força. Se você não assistiu o primeiro vídeo, é legal que você assista, porque senão vai ficar um pouco confuso. A gente vai falar de algumas coisinhas que a gente falou no vídeo passado. Então, vamos lá? Nós já definimos o que é força. A gente viu que a força é um agente físico que é capaz de manter um corpo em repouso, ou tirar esse corpo do repouso, iniciar um movimento, ou até mesmo alterar o movimento, mudar a velocidade, mudar a direção, mudar o sentido. E a gente viu também que a força é capaz de deformar objetos. No vídeo anterior nós falamos da força de tração. A gente viu aquele exemplo da aranha, em que a força de tração estava sendo exercida para manter a teia em repouso. Então, mas a gente falou de outros exemplos também. A gente viu o lustre, que tem um cabo que mantém esse lustre em repouso. A gente viu o caso... Qual foi o caso que a gente viu? A gente viu se o carro atola, precisa amarrar uma corda e um outro carro puxar o carro que está atolado. Então, são alguns exemplos de manter um objeto, um corpo em repouso, ou produzir ou alterar um movimento. Hoje nós vamos falar de uma outra ação, de uma outra consequência que a aplicação de uma força pode ter, que é a deformação de uma mola. Então agora nós vamos fazer a atividade 2 da apostila. Eu vou fazer uma leitura, enquanto isso vão passar algumas imagens sobre o Pilates. Vocês sabem de onde vem o Pilates? Por que tem esse nome? Vocês conhecem alguém que faz Pilates? Então vamos aprender um pouquinho mais sobre essa técnica. Vamos lá? Você conhece o método Pilates? Trata-se de um método de condicionamento físico criado pelo alemão Joseph Hubertus Pilates, esse daí da foto, na década de 1920. Quando criança, Pilates era muito doente e os médicos não achavam que ele viveria por muito tempo. Afinal, ele sofria de raquitismo, asma e reumatismo. Filho de um pai atleta e uma mãe naturopata, Pilates resolveu estudar por conta própria medicina oriental, anatomia, fisiologia humana e yoga. Sua expectativa era tentar criar um método de condicionamento físico para melhorar a sua própria saúde. Sua determinação foi tão grande que Pilates se tornou atleta, trabalhou como artista circense e como professor de defesa pessoal. Sua saúde melhorou tanto que ele faleceu com mais de 80 anos. Olha ele na foto fazendo atividade, já velhinho, gente. Atualmente, milhões de pessoas no mundo todo são adeptas do método Pilates. Muitos dos equipamentos originalmente criados por Pilates foram construídos a partir de macas de hospital, molas velhas e cordas, durante a Primeira Guerra Mundial. Naquela época, ele vivia na Inglaterra, foragido e procurava reabilitar pacientes e prisioneiros de guerra. Então, como vocês puderam ver, o Joseph Pilates ele inventou esse método e ele usava alguns aparelhos para fazer os exercícios. Então, como que ele construía esses aparelhos? Ele pegava macas velhas, molas, cordas e criava esses aparelhos onde as pessoas podiam exercitar vários grupos musculares, fortalecer e deixar mais resistente, que são usados até hoje. Claro que agora os aparelhos melhoraram, mas ainda assim são baseados em molas, cordas e que a pessoa tem que forçar para movimentar uma parte do corpo. Então aqui a gente vai focar no estudo da mola, então a força que a pessoa tem que fazer para mudar, para deformar uma mola. Então aqui a gente tem 3 exemplos. O primeiro exemplo, essa mola está relaxada. Como assim uma mola relaxada? Não tem nenhuma força elástica agindo sobre ela, não tem ninguém puxando essa mola. Então a força elástica nessa mola é 0 e a deformação nela é 0. Então a força é 0 newton e a deformação 0 metros, não tem deformação nenhuma. Aqui nesse meu exemplo foi aplicada uma força elástica de 100 newton para deformar essa mola. E aí viram que a mola ela deformou, ela aumentou de tamanho 0,2 metros, ou seja, 20 centímetros. Então essa força deformou a mola. Então se a gente nessa mola, nesse exemplo, se a gente aplica 100 newtons, a deformação, ou seja, o tanto que ela aumenta, porque esse aqui era o tamanho dela, ela aumentou 0,2 metros. 0,2 metro no singular. E se a gente dobrar a força? Se a gente fizer uma força com uma intensidade 2 vezes maior, uma força na mesma direção, no mesmo sentido, mas com uma intensidade dobrada, de 200 newton. O que acontece com a deformação? A deformação também dobra. A deformação passa para 0,4 metro, 40 centímetros. Então a gente pode dizer que a deformação de uma mola é diretamente proporcional à força elástica que é exercida sobre ela.
A gente vai dar uma olhada como é que isso fica num gráfico agora, na letra A da página seguinte. Vamos ver? Gente, ficou meio apertado o gráfico, mas coube, tá? O que a gente vai fazer agora? Na letra A da página 317, está pedindo para a gente colocar esses valores de força e deformação aqui nesse gráfico. Então a gente tem 3 exemplos, a gente vai marcar 3 pontos nesse gráfico. O primeiro ponto é esse em que não tem força nenhuma sendo aplicada e não tem deformação nenhuma. Então nesse caso o valor da força é 0 Newton e o valor da deformação é 0 metros. Então vamos colocar o ponto. Então o ponto vai ser bem aqui na intersecção do eixo X e do eixo Y, no ponto 0. Então aqui nesse gráfico a gente tem no eixo Y a força e no eixo X a gente tem a deformação em metros. Então nesse segundo exemplo, na primeira aplicação de uma força elástica, a deformação está sendo de 0,2 metros para uma força de 100 Newton. Então a gente vem aqui em 100, acho 100 Newton, vai estar aqui, ó, no eixo Y, e no eixo X a gente acha a deformação de 0,2 metro. E agora a gente vai traçar o ponto de intersecção entre 100 Newton e 0,2 metro. Vamos lá. Então o ponto que representa essa situação da força de 100 Newton vai estar aqui em 0,2 metros, vai estar aqui. Vamos ver na próxima situação em que o valor da força é dobrado. Então de 100 a gente sobe para 200 Newton, o valor da força aplicada na mola. E a deformação dobra de 0,2 para 0,4 metro. Vamos ver onde que fica esse ponto? Então aqui a gente tem o terceiro ponto, que mostra a terceira situação, em que para uma força de 200 Newton a deformação vai ser de 0,4 metro. Na letra A pede para a gente fazer uma linha, um segmento de reta ligando o primeiro e o terceiro ponto. Então como eles estão alinhados a gente pode traçar essa reta. Vamos lá. Então aqui a gente tem esse gráfico representando essa situação que a gente tinha desenhado. As informações que a gente tem no gráfico são exatamente as mesmas que a gente tem aqui para essa mola. Então, na letra B está pedindo para a gente calcular a constante de proporcionalidade dessa mola. Vamos ver como é que a gente faz isso? Para fazer as contas eu vou deixar o gráfico, mas eu vou apagar o desenho para a gente fazer as contas aqui em volta. Vamos lá. Então aqui na letra B, gente, está pedindo para a gente calcular a constante de proporcionalidade. Meu Deus, professor, como é que eu faço para calcular essa constante? Pessoal, ele já deu a fórmula dessa constante. Para a gente descobrir, a gente divide o valor da força elástica pela deformação que essa força causou. A gente tem 3 pontos aqui. Não adianta a gente usar esse 0, né, gente? Então esse ponto a gente não vai usar. Vamos usar esse ponto aqui. Nesse ponto, para a gente calcular a constante, a gente tem que pegar o valor da força elástica. Qual foi o valor da força elástica aplicado nesse caso? Foi 100 Newton. A gente vai dividir pela deformação causada. Então, a deformação foi de 0,2 metro. Então agora é só fazer essa divisão, muito simples. Primeiro, a gente tem que tirar essa vírgula daqui de baixo. Como que a gente tira essa vírgula? A gente pode multiplicar por 10. Só que a gente pode fazer isso só embaixo da fração? Não. A gente também multiplica aqui por 10. Vai ficar com 1000 Newton dividido por 0,2 vezes 10, 2 metros. Então, qual vai ser o valor da constante de proporcionalidade? Vai ser 1000 dividido por 2, 500. Tá, e qual é a unidade de medida dessa constante? Ela tem uma unidade. A gente está dividindo força por deslocamento, né? Por deformação, por uma medida de comprimento. Então vai ficar Newton por metro. Essa daqui é a constante de deformação. Essa é a constante de proporcionalidade dessa mola que a gente está analisando agora. Na letra C, ele está dando um exemplo
de uma força que é aplicada em uma mola que tem essa constante. Vamos ver como é que a gente vai fazer esse exercício? Vamos lá. Para ficar mais fácil da gente ver, tem espaço para fazer aqui no meu singelo quadro esse exercício, eu apaguei a resolução do exercício B e coloquei o resultado aqui, que é o valor do K, que a gente já sabe que é o valor da constante de proporcionalidade dessa mola, que é 500 Nm por metro. A resolução está alguns segundos atrás, vocês podem voltar se quiser copiar aí na apostila. Então agora para a letra C, ele está falando assim, essa mola que a gente está analisando, relaxada, ela tem 1 metro de comprimento. Qual vai ser o comprimento total dessa mola quando a gente aplica uma força de 300 Nm? Como a gente pode fazer isso? A gente sabe o valor da força, a gente sabe o valor da constante, a gente pode calcular o valor da deformação, o valor da variação do comprimento dessa mola. A gente pode fazer isso de duas formas. A primeira é a forma algébrica e a outra é a forma gráfica. A gente vai usar esse gráfico que a gente fez. Mas primeiro eu quero fazer a forma algébrica com vocês, que é a da conta. Vamos lá. A gente sabe que a constante é igual a força elástica dividido pela deformação. A gente sabe isso aqui do exercício anterior. A gente pode transformar essa divisão aqui em uma multiplicação. A gente pode multiplicar, aqui tem 1, a gente multiplica aqui por x, né, que é pela deformação, e multiplica aqui desse lado por x também. Aqui ó, vai cortar, vai ficar 1. Então a gente pode dizer que a força elástica é igual a K, que é a constante, vezes a deformação. Então, dessa fórmula aqui, que é aquela primeira que ele representou para a gente pode chegar nessa. E a gente tem o valor da força elástica? Sim, a gente tem. A gente tem o valor da constante? Sim, a gente tem. A gente tem o valor da deformação? Não, mas é o que a gente quer descobrir. E com o valor desses dois a gente consegue. Então o que a gente faz? A gente substitui esses valores que a gente já tem aqui nessa formulazinha. Eu podia ter substituído nessa fórmula aqui? Podia. Mas eu preferi transformar essa fórmula para a gente já praticar essa transformação aí das fórmulas. Entender que a fórmula não é algo assim, pronto, decorado, decoreba, é isso, é aquilo e pronto. A gente pode transformá-las. Então, o valor da força elástica é 300 Newton. O valor da constante é 500 Newton por metro. E a gente quer descobrir o valor da deformação. Como que a gente faz para tirar esse 500 Newton por metro daqui e deixar só o valor da deformação? A gente divide tudo por 500 Newton por metro. Então a gente pode fazer isso de um lado só? Não, a gente tem que fazer isso do outro também. Newton por metro. Aqui a gente vai cortar, o x vai ficar sozinho aqui. E aí é 300 Newton dividido por 500 Newton por metro. 300 dividido por 500, a gente pode cortar esses zeros, vai ficar 3 dividido por 5. 3 dividido por 5 vai dar 0,6. Qual vai ser a unidade de medida? A gente sabe que a unidade de medida, nesse caso, vai ser metro, porque é o valor do x que a gente está usando. Quer dizer, é a unidade de medida para o x. Né? Mas a gente está dividindo Newton dividido por Newton por metro. Como que a gente faz para tirar esse Newton por metro daqui de baixo? Dessa divisão? A gente passa ele multiplicando, só que invertido. Então vai ficar Newton vezes metro por Newton. Então esse Newton aqui corta, vai sobrar só o metro, que é a unidade de medida daqui. A gente sabe o valor de x, da deformação. Agora, qual vai ser o valor do comprimento final dessa mola? O comprimento final vai ser 0,6 metro mais 1 metro. Então, o valor final vai ser 1,6 metro. Então, essa é a fórmula algébrica, né, que a gente fez a conta. Agora, a gente pode usar o gráfico. Pessoal, a gente pode prolongar esse gráfico. Então, se a gente aplicar uma força maior, a deformação vai ser maior também. Vamos prolongar esse gráfico aí.
E com esse gráfico eu posso descobrir qual vai ser a deformação causada por qualquer força aplicada. Então eu posso ver 50 Newton, 150 Newton, 250, mas quer saber do 300. Então eu vou até lá o final do gráfico, opa, falta um pouquinho, e eu desço aqui para ver que vai ser 0,6 metro. No de vocês é muito mais fácil de fazer isso que eu fiz porque tem um quadriculado, né? Mas a gente consegue usar o gráfico para descobrir qual vai ser a deformação. Então a gente sabe que essa mola vai ser deformada em 0,6 metro, então o resultado final, o comprimento final da mola vai ser 1,60 m. Então a gente pode chegar nesse resultado, nesse resumo dessa força elástica das molas. Lá pelo final do século XVII, tinha um pesquisador inglês, um físico inglês chamado Robert Hooke, que ele estudou muito essas propriedades das molas e ele chegou nessa lei, que é a força elástica igual a constante elástica da mola vezes a deformação da mola. Então o que significa isso? Força elástica representa a intensidade da força que está sendo exercida sobre essa mola ou está sendo exercida pela mola. Então é a força que está sendo exercida, é a força elástica que a gente falou nesse vídeo. O que é o X que está em vermelho aqui? É a deformação da mola. É o tanto que o formato dessa mola vai mudar, o comprimento dessa mola vai mudar, dependendo da força. E aí tem esse K, que é essa constante elástica da mola. Cada mola tem a sua constante. Tem molas que são mais rígidas, tem molas que são mais moles. Então cada mola tem a sua constante. A constante ela vai ser medida em Newton por metro no sistema internacional. Por quê? Porque no sistema internacional a unidade de medida da força é Newton e a unidade de medida da deformação é metro. Então a gente pode chegar a uma conclusão que quanto maior for a constante elástica da mola, mais rígida ela vai ser. E quanto menor for a constante da mola, mais mole ela vai ser, menos rígida, menos força vai ser preciso fazer para chegar a uma deformação que você quer. Então, isso aqui é um resumo dessa aula de hoje. Pessoal, na semana que vem vai ter aula sobre mais um tipo de força. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários ou pode anotar aí na apostila para a gente responder na nossa próxima aula ao vivo. Gente, até a próxima. Tchau!